Noite, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para um estudo dessa doutrina, uma doutrina que, como disse Kardec, é ciência em primeiro lugar. E como ciência, ele mesmo diz no livro O Livro dos Médiuns, que não se lê uma vez o livro e acha que se está estudando, mas é preciso estudar, 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 aprofundar cada vez mais, porque, apesar da simplicidade da escrita pedagógica de Kardec, a complexidade da doutrina nos exige isso. Então, cada vez que nos encontramos aqui, num domingo, já fizemos uma leitura anterior, para chegarmos aqui e começarmos a assimilar esses conhecimentos que não são de Kardec, sabemos que vêm de espíritos superiores para abrirem a nossa visão da vida eterna. Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, continuando o item 10, que a Laíde já começou semana passada, os espíritos durante os combates. Então, esse capítulo, a meu ver, é o que chama bastante a atenção, e peço, que possamos pensar juntos, que antes de vir a lume o Livro dos Espíritos, poucas pessoas acreditavam que isso seria possível. O próprio Kardec diz isso, que a doutrina, ele acreditou nela, não por ter vindo dos espíritos, mas pela lógica que ela apresentou a ele, que os espíritos apresentaram a ele. Então, essa questão é uma dúvida para todos nós. É possível que espíritos possam intervir no nosso planeta, na nossa vida, no mundo que conhecemos? Então, lembrando que nós estamos falando de uma ciência, ciência exige pesquisa, investigação, leitura e dúvida. Todo projeto, todo trabalho científico começa numa dúvida. Então, que continuemos com essas dúvidas no sentido de irmos em busca da resposta. Então, a questão que eu coloco aqui para nós pensarmos juntos, que é científica: os espíritos interferem ou não na vida corpórea, né? E se isso é uma verdade, como que isso acontece e quando isso acontece? Isso, para nós que somos estudiosos da doutrina, precisa estar claro, para isso estamos aqui estudando. Se temos essa certeza, para conversarmos com o leigo ou entre nós mesmos, para ficar cada vez mais claro. Se isso é possível, qual é o processo, qual é o mecanismo objetivo, com uma visão racional e não dogmática, porque a visão dogmática, que não deve existir no movimento espírita, o palestrante falou, Kardec falou, então está falado. Não, aqui nós questionamos, tá? Se isso é possível, como isso é possível? Aí nós vamos ampliando, estudando pensamento, estudando a telepatia, estudando, vai abrindo um campo de pesquisa muito maior em cada resposta que os espíritos deram a Kardec. Então, é isso que precisamos saber e clarear. Como que isso acontece, quando, é toda hora, é o tempo todo, em todos os lugares. Não é? Então, se nós estamos falando aqui dos combates, fiquei pensando hoje sobre o que poderia ter passado na cabeça, na mente de Kardec, quando ele começa a descobrir isso aqui, para ele fazer essas perguntas que vai fazer. Porque se existe a guerra, existem dois generais, um lutando, armando estratégias de guerra para combater, para se defender do exército oposto. E se há essa interferência, então tem um grupo de espírito interferindo em um general e um outro grupo de espírito interferindo no outro general. Quem que ganha, então? A força vem da onde? É da estratégia do encarnado, é da estratégia do desencarnado, é Deus que decide, os espíritos. Como é que é isso? Então, você veja que Kardec faz uma pergunta, mas ele está com tantas outras
né, subjacentes a essa pergunta, porque falar do invisível é um mundo, um universo infinito que se abre à nossa frente. Né? Então, a gente não pode também ser muito simplista em pergunta e resposta, e acabou. A gente, a partir de uma pergunta, a gente vai ampliando, né, porque o Espiritismo é cultura, né? Ele vai ampliando a nossa capacidade de entender a própria vida, o mundo e o universo, mas temos que questionar. Né? Então, olha o que ele vai perguntar na questão 545. O general, né, que é aquele responsável por todo o exército, ele pode, algumas vezes, ser guiado, né? Guiado como se fosse uma dupla vista, como se ele tivesse uma intuição, uma visão intuitiva que mostre para ele, né, que ele vai ganhar, né, se ele usar essa estratégia. Né? O que os espíritos respondem? É frequentemente o que acontece com um homem de gênio. É o que ele chama inspiração. Ele permite agir com uma espécie de certeza, né? Porque ali ele está defendendo vidas. Né? Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Então, nessa resposta, eu destaquei aqui algumas palavras-chave, né, para que a gente possa começar a entender a resposta. O que entendemos de dupla vista? O que eles quiseram dizer com homem de gênio? E o que é o conceito, né, espírita de inspiração? Outra coisa também que precisamos enfatizar é que nesses nossos estudos, num centro espírita, num grupo espírita, o que vai fechar a questão é Kardec. Né? Porque às vezes a gente fica discutindo, né, outras leituras que nós temos, mas como nós estamos num grupo espírita, a palavra é dos espíritos da Kardec. Então a gente só pode falar fundamentado, né, no que o Kardec nos trouxe e as obras subsidiárias, né, mas não ficar infiltrando outros conceitos, que aí nós não somos espíritas, aí a gente é espiritualista. Isso tem que ficar fechado ali no nosso objeto, é a ciência do espírito. O espiritismo é isso, né? Das suas manifestações. Então, vamos ver lá. O que é uma dupla vista? O próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 447, eles vão explicar a ele que é a vista da alma, que se dá pelo desprendimento do espírito mesmo em vigília. No Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar, né, os tipos de mediunidade, e lá se explica um pouco melhor, porque as pessoas, algumas delas, têm a capacidade de se desprender o seu perispírito parcialmente, e nesse desprendimento ele consegue ter uma visão do mundo espiritual. Né? Então, é isso que eles chamam de dupla vista. Ele está enxergando o material, mas com o perispírito, enxergando o lado espiritual. Então, eles estão dizendo, o Kardec quis saber se, a partir da dupla vista, dessa visão antecipada, é que ele armava a estratégia. E quando ele se refere aqui aos espíritos, ao homem de gênio, no próprio livro também da codificação, o que é o Espiritismo, no capítulo 13, pergunta 119, Kardec vai dizer que homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado que muito houve progredido, ou seja, um espírito superior. O que ele quis dizer aqui, espíritos superiores, como o próprio Chico Xavier, que nos está mais próximo, eles ficam o tempo inteiro em contato, né, com o espiritual e o material. Então, é essa comunicação, né, é quase que 24 horas. Né, e essa inspiração, né, é o tempo inteiro. Você via que toda hora o Chico Xavier ia responder alguma coisa, tinha um espírito auxiliando ali, que ele estava nos dois mundos ao mesmo tempo. E o que eles dizem de inspiração? A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam. Então, aqui, isso aí nós vamos ver no Livro dos Médiuns, capítulo 15, onde fala dos médiuns escreventes ou psicógrafos, no item 182. Então, a gente vai ver que aqui, cada livro, cada estudo, nós vamos, né, tendo a confirmação que essa influência existe, sim. Então, olha aqui, a inspiração vem dos espíritos que nos influenciam, para o bem ou para o mal.
mas procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos rejeitamos com frequência por não ouvirmos ou não querermos ouvir essa inspiração. E continua Kardec, ela se aplica a todas as circunstâncias da vida. Aí Kardec pergunta, se aplica a todas as circunstâncias da vida, se aplica na guerra também? Né? Então, em todo instante, para nós, nas resoluções que devemos tomar, nunca estamos sozinhos, sempre tomamos resoluções em equipe, inspirado, mas o protagonista é cada um de nós. E ele ainda complementa, há bem poucas pessoas que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Voltando lá, o que eu grifei, no finalzinho, essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, de novo confirmando que há uma influência, um direcionamento, e ele continua, se servem das faculdades de que ele, o general, é dotado. Que é faculdade para o espiritismo? É uma habilidade, é uma capacidade, como eu falei, desse desprendimento do perispírito para captar essa inspiração. Então, é nesse processo que acontece essa resposta que eles dão, né, para a pergunta de Kardec. Né? Então, quando falamos, né, quando o Kardec fala que todos somos médiums, é que todos temos a possibilidade da mediunidade que pode, em alguns momentos, eclodir como numa inspiração. Né? Então, essa faculdade já existe no ser humano, o espírito consegue, a partir dela, inspirar, dar, né, um aconselhamento, uma orientação, aí vai do médium, né, atender ou não. Essa é a pergunta 545. A seguinte... Antes de passar para essa, eu coloquei ali Gesiel, porque no livro Paulo e Estevão, nos primeiros capítulos, nós temos aí ainda Gesiel, antes de assumir o nome de Estevão, quando o pai chega em casa, depois, né, daquele atrito que houve lá na Praça do Mercado, e o que ele fez lá no centro da cidade, e quando eles estão conversando sobre isso, o Gesiel tem a inspiração, como espírito superior que era também, e olhou para a mesa e viu ali os pergaminhos, né, da Torá, do que eles liam lá, como judeus que eram, e ele teve a inspiração de abrir, né, o pergaminho, ler para o pai, saiu uma mensagem, né, que queria demover o pai daquela atitude que ele tomaria no dia seguinte, ele fingiu que não entendeu e deu o que deu, né, para quem leu o livro ou quem ainda vai ler. E isso é um exemplo para nós espíritas. Quando nós vamos tomar uma decisão, nós abrimos o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós abrimos a Bíblia para ver o que os espíritos vão nos inspirar, ou vamos, como todos os materialistas fazem, vamos ver se eu tenho dinheiro para resolver, vamos ver quem que vai me ajudar, fica aqui no terra a terra e não lembra nessa hora que somos seres espirituais em primeiro lugar. Cadê a ação espírita nesses momentos? Gesiel está nos ensinando. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Né? Olha que pergunta interessante, né? E aí eles vão responder. Alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Por que ele fez essa pergunta? Porque na questão 150, os espíritos já tinham dito a ele que o espírito conserva a sua individualidade. Né? Então, se eu sou indivíduo que estou em guerra, né, levo um tiro, caio, levanto, continuo eu, né, eu continuo lutando, eu vou para a casa da mamãe, né, o que eu vou fazer com a minha individualidade em espírito? Né? Aí vai depender, né, se ele vai continuar na guerra ou não, mais para frente eles explicam melhor. E Allan Kardec vai complementar dizendo, nos combates, acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. Isso aí já nos remonta a um ou outro tipo de morte que as pessoas perguntam, né? Acidentes, homicídios. No primeiro momento, o espírito fica surpreso
e como que aturdido, né? Não sabe o que está acontecendo, não acreditando nem mesmo que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação, né? Não é senão pouco a pouco que ele vai chegando à nova realidade. Aí eu me lembrei do livro, do filme Ghost, né, que é de 1990, né, já tem 31 anos, não sei se todos vão conhecer, mas está sendo exibido novamente. Ali, na primeira cena também, né, o protagonista lá, ele leva um tiro e a carteira é roubada. E ele sai correndo atrás do ladrão para pegar a carteira. Não consegue, quando ele volta, é aí que ele vê que o corpo dele está no chão, né? E a esposa ali, né? Com aquele sofrimento todo, pedindo ajuda. Então, eu relacionei essa resposta com essa cena, porque esse foi o primeiro filme que, embora não seja espírita, né? Mas ele abre já um campo para as pessoas pensarem naquelas propostas que depois vieram muitos outros filmes, porque através da arte a gente se sensibiliza para um conhecimento. Então, eu relacionei essa cena do filme com esse, que ele está ali atirando, ele sai do corpo e pode continuar, né, correndo atrás do seu inimigo e vendo o que ele pode fazer para prejudicar o outro, ou se ele tem uma outra índole, perceber que não está mais na guerra e procurar uma ajuda. A outra pergunta que ele faz: os espíritos que se combatiam quando vivos, uma vez mortos, se reconhecem como inimigos, ainda excitados uns contra os outros, né? E aqui é interessante, até para a vida da gente mesmo, com quantas pessoas nós já tivemos alguma adversidade por um objeto, né? Vamos pensar lá na adolescência, vamos pensar em algum trabalho, que hoje não tem mais esse objeto, né, da disputa, e não tem por que continuarmos nessa adversidade. Aí é que entra a questão do perdão, né? Porque quando a gente é jovem, pode ser que brigou por alguma coisa, até com o irmão mesmo, que hoje já não tem mais importância. Por que continuar brigado, né, por uma coisa que aconteceu há tanto tempo, quando a gente era menos, né, era mais imaturo? Então, nesse momento, é praticar o perdão e ver que bobagem, né, que a gente brigou por coisa à toa. A mesma coisa eles vão responder aqui. Nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo, né? Você não vai morrer numa guerra como se morre no hospital. Ali você está no auge ali da tensão, né, da excitação. Você tem que ter raiva para ir numa guerra para matar o outro, né? No primeiro instante, ele ainda pode odiar o seu inimigo e mesmo o perseguir, como já aconteceu aí nas respostas anteriores. Mas quando as ideias se lhe acalmarem, né, quando ele tiver consciência que já desencarnou, que aquela guerra já não importa mais, né, a animosidade não tem mais razão de ser, né, não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores, de acordo com o seu caráter. Então, essa questão aqui dos resquícios é muito importante, porque se a gente não pratica o perdão, e o perdão vem a partir da compreensão, da conscientização, como eu falei, que um objeto na infância, um carrinho que eu briguei com um colega, porque ele pegou o meu carrinho, e hoje eu não vou brigar mais por causa de brinquedo, eu não tenho que ficar de mal mais com esse colega, não é? Então, esse resquício, se não for trabalhado, ele vai até a outra encarnação. Por isso que nós temos aí guerras que não acabam, que o indivíduo morre, reencarna, pode até reencarnar do outro lado da disputa, mas continua com aquela necessidade, né, de destruir o outro. Isso aí a gente vê em briga de família, briga de terra, briga de coisas materiais, porque vem de uma outra existência, uma coisa que não foi resolvida. Porque se nós não resolvermos as coisas nessa existência, e o que temos para resolver é para o espírito e não do corpo, nós vamos levar isso para muitas encarnações. Por isso que tem gente que até hoje a gente não consegue, como se diz, passar na mesma porta ou na mesma ponte, porque aquela animosidade não foi resolvida. E tem um momento que precisa resolver. Senão vai ficar reencarnando com ela e brigando com ela. Quanto tempo mais? 547, continuando aí. O espírito que assiste friamente a um combate, né? Aí nós vamos lembrar que, como a Laíde falou semana passada, tem aqueles espíritos, né, que ficam ali
torcendo, né, para um ou para outro e gostando da guerra. Né? Ela fica como espectador. E eles testemunham essa saída do corpo, dos espíritos que estão sucumbindo. Né? Como é que é isso? Né? Olha os detalhes que o Allan Kardec pergunta. Né? Eu tenho certeza que Allan Kardec perguntou muito mais coisa, mas não pôs no livro. Né? Dizem os espíritos, há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Isso aí é para todo mundo. Quando começa a retomar a consciência, é que se pode distinguir o espírito, né, a ficar do lado do cadáver, né, como nessa cena que eu falei do filme Ghost, e isso parece tão natural que a vista tem sido transportada no espírito, e aí somente vai chamar a atenção com o espectador. Então, é aí que eles vão se encontrar, né, quem ali acabou de desencarnar com quem já estava desencarnado. E aí o que vai acontecer depois vai depender de uma série de fatores, né? Ele pode até correr por ficar com medo, ele pode conversar, ele pode, né, ver o que está acontecendo. E então, repetindo aqui, no capítulo 3, a questão 150, Kardec perguntou lá atrás, a alma conserva a sua individualidade após a morte? Os espíritos são categóricos. Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Né? A gente é aquela gota do oceano que vem, vive e volta para o oceano e se dilui ali, e tudo que a gente aprendeu não serve para nada. Tem linhas espiritualistas que acreditam nisso, né? Que a gente vem do universo, do cosmos, vive uma vida e volta e se dilui. Que ideia, né? Triste essa. Ainda lá atrás, a pergunta que Kardec faz, todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? Tá? Isso vai depender da espiritualização do indivíduo, né, que ele chama aqui de elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase que imediatamente. O que é estar depurado? Desapegado das coisas materiais, que é a coisa mais difícil para a maioria de nós, porque a influência do ambiente é muito forte. É aquela coisa, é tudo seu, mas você não pode pegar. Como é que é isso? Você fala para a criança, um monte de bala aqui, mas nenhuma bala você pode pegar, você tem que ir ali ler um livro. Então, a gente está nessa situação, né? A gente quer a bala, quer o prazer do açúcar na boca, e não um livro que vai alimentar o espírito. Né? Então, quem já está nessa situação de mais espiritualizado, né, já está fazendo a passagem antes mesmo do desencarne, né, de fato. Já desprendeu da matéria, né, vai desprendendo, já vive uma vida mais do lado de lá, como Chico Xavier. Agora, o homem carnal, materialista, apegado, e eles chamam que a consciência não está pura, aí vai conservar muito mais tempo a impressão da matéria, não por um castigo, mas por uma atração, porque nós somos sujeitos da nossa vida, protagonistas, e atraímos tudo o que desejamos e sentimos mais do que aquilo que pensamos. Né? Eu não quero fumar, mas eu gosto de fumar. Então, eu gostar atrai mais do que eu querer deixar. A coisa é muito mais complexa do que a gente pensa. Então, as perguntas eram essas, mas eu quero completar com as obras subsidiárias, que até já foi comentado também semana passada, que nós temos que sempre estar lendo outros livros para tentar um pouco mais entender essa situação do lado de lá. Estamos falando de uma coisa do lado de lá. Então, no livro Nosso Lar, que é bastante conhecido, né, escrito por Chico Xavier, ditado por um espírito que se denominou André Luiz, embora não seja, no capítulo 41, chamado Convocados à Luta, o que eles dizem sobre a guerra? Espíritos superiores consideram as nações agressoras não como inimigas, né? Porque o espírito superior não tem inimigo, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir.
Então, aqui, a gente já vê, já começa a aprender que esse livre-arbítrio não é total, né? Existe um filtro, existe um limite, existe uma supervisão para o que se está fazendo. Então, eles vão usar todos os artifícios para, se não conseguir reprimir, pelo menos diminuir, né, o grau de letalidade ou de agressividade, o que quer que seja. E eles continuam dizendo, ainda que consigam vitórias temporárias, porque tudo na matéria é temporário, a gente acaba se esquecendo disso no dia a dia, servirão somente para lhes agravar a ruína. Né? Então, tudo que fazemos na lei de causa e consequência, causa e efeito, ação e reação, tem uma resposta. E eles vão dizer, quando um país toma a iniciativa da guerra, né, e isso na história a gente vê muito, né, principalmente no Velho Mundo, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Quando nas obras espíritas, né, tem essa tradução, pagar, é castigo, né, não é bem isso que se quer dizer. Na verdade, o pagar é a questão de atrair aquele efeito do qual ele é o causador, para todos nós. Né? Nós temos é efeito bumerangue, né? Nós lançamos um pensamento, um sentimento, ele roda e volta para uma pessoa e para um país, para uma nação. Né? Nós temos aqui no Brasil uma dívida enorme com os escravos. Né? Por mais de 300 anos isso aconteceu no nosso país, e muitas coisas que acontecem aqui, que a gente fala que não vai para frente, de repente, é em cima dessa atração do mal que fizemos a eles, né, o pai, porque quem não estava traficando, muitas vezes estava aplaudindo, aceitando, concordando, a igreja, as autoridades, e todo mundo. Então, somos coniventes com a situação, comparsa, de alguma forma, com o pensamento, porque quando eu concordo com a guerra, eu estou na guerra também, né? Mesmo que não de corpo presente, mas eu estou torcendo para alguém, eu estou torcendo que alguém morra, aquele país que eu não gosto, que eu não aceite, como aconteceu no campo de concentração, né? Muitos alemães não eram militares, mas concordavam em perseguir os judeus. Então, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente. O espírito é uma força da natureza, os processos que acontecem na natureza são processos das leis divinas, das leis naturais, por isso que ele está falando. Aconteceu, agrediu, naturalmente vai converter a população, a nação, em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Aí eu me lembro aqui de Jeremias, né, no Antigo Testamento, lá fala o tempo todo de guerra, aí o rei vai consultar Jeremias, que era um profeta, e ele fala, o oráculo de Yahvé falou para vocês saírem do Egito, irem para a Babilônia, que vocês vão ser derrotados, e aí o rei não obedecia, eles eram derrotados. Quer dizer, então sempre já tem esse núcleo atraindo o que temos feito. Então, tem uma população, lá era guerra o tempo inteiro, tem uma população arrasando a outra, depois ela vai lá para o Jeremias, né, para os profetas darem um jeito que eles não querem sofrer o que eles fizeram. Mas aí, quando ele fala que vai sofrer, eles não aceitam, ninguém aceita sofrer, mas aceita fazer sofrer. Então, sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias, como é que chama isso? Obsessão coletiva. Então, de novo, que a gente sempre fala, pensamento o tempo inteiro nas obras básicas, é o que temos que cuidar, é o que temos que educar, né? Então, o nosso pensamento ele pode nos trair de uma hora para outra. Né? Temos aí o Virgílio, que está lá no Centro de Convivência e Cultura Bezerra de Menezes, que conhece bem de perto pessoas que de uma hora para outra
houve um transtorno mental, ela teve um surto que não conseguiu sair. Como é que começa isso? Pensamento. Né? Nessa pandemia, nesse medo que está aí geral, quantas pessoas entraram em depressão, entraram em síndrome do pânico, né, em desequilíbrio emocional e até transtorno mental? Pensamento. Né? Então, o pensamento desse, imagina, um grupo pensando em eliminar o outro, com raiva, querendo matar o outro, e invoca aqueles espíritos que vibram, né, nesse padrão vibratório, e eles vêm, porque os espíritos são atraídos, e eles viajam pela força do pensamento, não é isso que a doutrina nos diz? Então, eu pensei no mal, aquele com o qual eu conectei, ele vem imediatamente para o meu lado e fala, vamos, você quer matar? Vamos. E junto dele vem um outro batalhão. Né? Por isso que ali tem várias camadas brigando, né? Não só a física, como muitas outras que estão ali se alimentando desse padrão vibratório, que é alimento para o espírito. E continua falando, né, no nosso lar, legiões infernais. Infernal, não que a gente acredite no inferno, mas naquele, já que o inferno é a simbologia do mal, então uma legião de pessoas más precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Né? Então, ele continua dizendo, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, por isso uma obsessão coletiva, né? Eles estão ali conectados, mal com o mal, um se alimentando do outro, se fortalecendo para destruir. Né? Agora, o que a doutrina nos apresenta é que o bem vence o mal e está em muito maior proporção quando ele diz que os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Ninguém fica sem auxílio pela bondade infinita de Deus e do seu amor e de entender por que ainda somos assim. Ainda nesse livro, no capítulo 43, em conversação, nós vamos ver lá mais uma informação dizendo o campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Imagine aqueles espíritos trabalhadores do nosso lar, vendo os dois planos, né? Como alguns médiuns também, o plano material, uma guerra por terras, por matéria, por orgulho, por vaidade, por egoísmo, que é o causador disso tudo, e no lado espiritual, aqueles irmãos que não acordaram ainda, mesmo estando já como espírito, que nada disso importa. Então, se eles ainda estão gostando de fazer guerra, fazer mal para o outro, é porque mesmo em espírito não se desapegaram da matéria, porque falar em desapego não é só desapego de coisas materiais, não, é desapego de ideias materialistas, né? Do meu, do ego, da importância que eu sou enquanto pessoa com um nome, e na verdade não é assim. O que importa em mim é a quantidade de amor que eu tenho para distribuir, o resto é adorno, eu posso passar sem. E esses, como não entenderam isso ainda, vêm alimentar os mais ignorantes ainda, que ainda estão encarnados, e aqueles que estão no nosso lar observando, né, lamentam, choram, fazem prece para que ambos acordem, tanto o material quanto espiritual, porque os dois estão dormindo, estão mortos para o espiritual. Né? Por isso que Jesus falou, acorda tu que dorme. Ou Paulo, nunca sei quem falou. Mas está lá, né? Ressuscita Lázaro, sai da matéria, vem para a vida espiritual. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Por isso que o espiritismo não acredita no diabo, não precisa. Tem homens ainda com tanta característica má que o diabo fica sem graça, né? Não tem função para ele aqui. Por isso que no campo de concentração nazista, depois que né, as pessoas ficaram sabendo que ele existiu, alguns chegaram a falar, se o campo de concentração existiu, Deus não existe. Por isso que depois da Segunda Guerra tem aí
toda uma questão religiosa de pessoas que se tornaram ateias, porque como é que Deus permitiu isso? E até hoje a gente ainda fala, como é que Deus permitiu essa pandemia? E aí a falta do estudo, do conhecimento que o Espiritismo nos traz. Não é castigo, não é maldade, não é aquele Deus do Antigo Testamento, aquele não é o nosso Deus, né? É o Deus amor de Jesus. Na verdade, a pessoa tem que perguntar o seguinte: por que o planeta atraiu essa pandemia? Né? Por que será que o Brasil é o que ainda tem tantos casos, enquanto outros países já estão se libertando, né, do vírus? Não é só uma questão de vacina. Será que não é uma psicosfera aí de uma guerra? Porque o país está em guerra mental, está dividido em dois partidos. E quando eu fico a favor de um e contra o outro, a favor do outro e contra esse aqui, eu estou na guerra. Né? Mesmo que eu não esteja batendo panela ou andando na rua, eu estou vibrando e alimentando a raiva que está na psicosfera do país. Cadê a oração do espírita nessa hora? Né? Uma coisa é lutar pelos direitos, outra coisa é lutar, bater e acabar com aquele que eu não concordo. É em pensamento, muitas vezes. Aos fluidos venenosos da metralha, né, que já estava lá, aquele cheiro de pólvora todo, casam-se as emanações pestilentas do ódio. Então, o que mata é justamente o que emanamos com raiva do outro. Isso aqui serve para todos nós. E tornam quase impossível qualquer auxílio. Isso aqui é de um entendimento, né, de um ensinamento para a gente pensar também na nossa vida. Por que Deus não interfere para que a guerra acabe? Porque nós sabemos que quando o espírito, né, o mentor, que está na vibração melhor, chega e nós estamos ali fazendo uma barreira com essas emanações pestilentas, por mais que eles queiram, não consegue penetrar, porque nós estamos atraindo essa barreira juntamente com os espíritos, né, do mal, e não queremos conversar com eles. Então, sem oração, sem mudança de pensamento, não há ajuda, porque não se ajuda quem não quer se ajudar. Isso aí também é lema de centro espírita. Não adianta eu ir no centro espírita tomar um passe e achar que eu já vou resolver meu problema. Se eu não fizer a reforma íntima, se eu não quiser mudar o pensamento e, consequentemente, o comportamento, não adianta ficar em oração, não adianta nada. Né? Ficar lá, né, tantas vezes que eu vou no centro, tantas vezes que eu vou na missa, tantas vezes. Não é quantidade, é qualidade. E triste a condição dos militares agressores. Quando alguns abandonavam as vestes carnais, aí, voltando ao que estávamos comentando ali das perguntas de Kardec, dominados na maioria por forças tenebrosas, olha a obsessão aí da sintonia que ele criou, do campo, né, que ele abriu para que os espíritos entrassem, fugiam dos espíritos missionários ainda, né, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Então, aí, como ele está fugindo daquele que ofereceu ajuda e agarrado naquele responsável, né, pela situação em que ele se encontrava. E no livro, lançado em 2015 por Divaldo Franco, né, ditado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, né, que foi aquele baiano que já foi presidente da Federativa da Bahia, que trabalhou com desobsessão quando encarnado, e quando desencarnou, olhando a desobsessão do lado de lá, né, começou a escrever os livros para nos auxiliar a não precisarmos passar pelas mesmas situações. Então, nesse livro, chamado Perturbações Espirituais, ele vai falar da obsessão coletiva que nós estamos vivendo no atual momento, a 2015, né, 2021, está aí ainda, cada vez pior. Por quê? É castigo? Não. Resultado, né, a Laíde falou semana passada também, do rancor de antigos inquisidores, suas vítimas, judeus e muçulmanos, que morreram torturados, queimados, perseguidos, né, e assassinados, e não perdoaram seus algozes. Então, de novo, a falta do perdão alimenta o ódio, alimenta a vingança, enquanto eles estavam presos no umbral ou lá no meio, né, de situações que eles vivem, do cenário que eles criam pela própria emanação da raiva, né, eles não estavam influenciando diretamente. Agora eles reencarnaram.
né? Alguns reencarnaram, outros ficam do lado de lá, estimulando, né? Sintonizando com esses que reencarnaram para que o mal se estabeleça, principalmente contra aqueles que os mataram. Que nós temos que lembrar que muitos desses morreram em nome de Jesus, porque aqueles sacerdotes da Inquisição, aqueles que estavam perseguindo os judeus, falaram, você, né, em nome de Jesus, eu vou te matar, ou eu estou torturando, porque você não aceita Jesus. Então, de quem que eles têm raiva? De Jesus, e de tudo que fala em nome de Jesus. Não é? Então, até em algumas situações de desobsessões, a gente tem que tomar cuidado no centro, porque às vezes você recebe um espírito desse e fala, você está na casa de Jesus, ele quer sair correndo, porque ele vai morrer de novo. Né? Então, fala lá no livro, adversários do Cristo, após serem vítimas em suas respectivas desencarnações, portadores de elevado nível intelectual, né? Então, eles eram inteligentes, mas pobres do sentimento de amor e, consequentemente, do perdão. Crescem em número e, periodicamente, atacam a sociedade terrena. Desempenharam papel relevante durante o nazismo no Holocausto judaico, né? Porque quando a gente vê a história do nazismo, ali o homem pôde colocar para fora todo o mal que existe dentro dele, tratando outra pessoa como uma coisa, que serve para uma lição para nós também. Quando não temos uma lei, uma sanção, uma punição, a gente deixa, né, eclodir todo o mal que ainda existe em nós em relação ao outro. Inspiram ondas de terrorismo, olha aí, de 2015 para cá, quantas ondas de terrorismo, guerrilhas e mesmo guerra, que gostariam de vê-las dominando a Terra como vem ocorrendo e como se apresenta em ameaça tormentosa no Oriente como no Ocidente. E terminamos, claro, com o Evangelho, porque o Evangelho é o nosso roteiro de vida e é ele que nos dá um bálsamo, esperança e vontade de continuar, apesar da guerra, apesar do mal, apesar de tudo. Tanto no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, né? O quanto de misericórdia há em mim. Embora eu peça muito, mas o quanto de misericórdia eu estou oferecendo ao outro. E os Espíritos vão dizer, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Aí lembramos de Jesus, reconciliados com vossos inimigos ou adversários, enquanto estáis caminhando com ele. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Olha como é que as obras de Kardec, precisamos lê-las todas, estudá-las todas, porque uma vai complementando a outra, principalmente a Revista Espírita, tá? Tem muita coisa que Kardec, né, amplia na Revista Espírita que nos auxilia a entender as obras, né, que ele tinha escrito. E no capítulo 12, amai os vossos inimigos, né, que foi a orientação mais difícil que Jesus trouxe para nós. E o Espírito Protetor vai dizer, ó, estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho. Olha os nossos inimigos aí. Ó. É o amor próprio, a vaidade, o orgulho. Quando sereis substituídos pela caridade cristã, embora digamos que somos cristãos, mas ainda alimentamos isso, amor próprio, melindre, vaidade, orgulho, o Espírito está cheio disso. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração de um homem. Terminamos com essa questão. Esse princípio do bem, horror ao mal, guerra contra o amor próprio, vaidade e orgulho, já estão morando no meu coração. E terminamos dizendo, quando a caridade regular a conduta dos homens, caridade como entendia Jesus, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas a dos duelos, das guerras, porque duelos de povo a povo, tá? São as guerras que conhecemos. O espírito se denominou Francisco Xavier, que quando encarnado foi um jesuíta espanhol, cofundador da Companhia de Jesus, evangelizou no sudeste da Ásia e veio depois auxiliar a propagação do espiritismo. Muito obrigado, que possamos pensar a respeito e nos tornar pessoas melhores a cada dia.